Meu nome é Alexandre Matos. Eu estou aqui a convite dos amigos de Maricá e é com muito carinho que eu venho aqui, o mês espírita de Maricá. Bom, então é isso. Nós vamos então fazer duas canções, que a primeira delas é A Terra é uma Escola, do nosso amigo Nando Cordel, que é uma canção que traz um ensinamento muito bacana, né, de como nós devemos refletir, o quanto nós devemos respeitar o nosso planeta. Quero paz na minha vida, quero luz no meu caminho, quero viver. Entender que tudo passa, que a terra é uma escola, quero aprender. O amor é a estrada que devemos caminhar. Quem tiver vontade firme tem felicidade. Quem viver a emoção, dê a mão, vamos seguir. Quem quiser um tempo novo tem que ter vontade. Eu quero amor, eu vou te amar, fazendo assim a nossa vida vai mudar. Eu quero amor, eu quero amar, fazendo assim a nossa vida vai mudar. Quero paz na minha vida, quero luz no meu caminho, quero viver. Entender que tudo passa, que a terra é uma escola, quero aprender. O amor é a estrada que devemos caminhar. Quem tiver vontade firme tem felicidade. Vem viver a emoção, dê a mão, vamos seguir. Quem quiser um tempo novo tem que ter vontade. Eu quero amor, eu vou te amar, fazendo assim a nossa vida vai mudar. Eu quero amor, eu quero amar, fazendo assim a nossa vida vai mudar. Bom, né? Muito legal a gente ter essas canções, né, do Nando Cordel, que traz tanta paz para todos nós. Bom, a segunda canção que nós vamos fazer, não deixando de seguir essa linha, né, desses amigos que trazem tantas músicas que harmonizam, que trazem um alento, que trazem uma paz, né? E não deixando de seguir essa linha, eu vou fazer aqui para vocês a nossa querida Maria Elza Descarte, A Voz do Coração. Quando a gente quer ouvir o coração, para descobrir a fonte do amor, que vai nos fazer mais leves, mais fortes para crescer. Quando a gente quer, às vezes dói. É olhar pra dentro, bem nos olhos,
desvendar mistérios, desatar mil nós, pra sair num voo lindo, encontrar outro irmão e dizer bem-vindo no meu coração. Quando a gente quer ouvir o coração, para descobrir a fonte do amor, que vai nos fazer mais leves, mais fortes para crescer. Quando a gente quer, às vezes dói. É olhar pra dentro, bem nos olhos, desvendar mistérios, desatar mil nós, pra sair num voo lindo, encontrar outro irmão e dizer bem-vindo no meu coração, no meu coração, no meu coração. Muito obrigado a todos, que todos possamos ter um excelente mês espírita, muitas reflexões. Obrigado a esta casa que me acolhe. Queridos irmãos, que Jesus esteja no coração de todos. Muita paz. Que lindo. Nós estamos aqui, bem-vindos a todos, né, ao vivo, no nosso canal do YouTube, também pelo Zoom, do 43º Conselho de Unificação Espírita, aqui de Maricá, o nosso Selmar, né? Estamos no nosso mês espírita, que é um evento onde nós nos visitamos todos os anos, em torno de algum tema, né, escolhido previamente. E nós visitamos uns as casas dos outros, e esse ano, como nós estamos trabalhando remotamente, nós estamos nos visitando online, né? Então, estamos aqui hoje representando o Selmar, mas estamos na casa, no Grupo Espírita Luz da Vida. Mas primeiro gostaria de dizer que é o 43º seu, o Selmar, que dá as boas-vindas a vocês desse mês espírita, tá bom? O nosso tema central é a importância da comunicação social para o movimento espírita, tá bom? Então, vamos passar um pequeno vídeo apresentando a nossa cidade, apresentando o Selmar, para que vocês conheçam um pouquinho de Maricá e um pouquinho do que é o mês espírita. Somos companheiros, amigos, irmãos. O 43º Conselho Espírita de Unificação está realizando o Mês Espírita de Maricá. Estamos esse ano totalmente online. O tema central é a importância da comunicação social no movimento espírita. Estaremos presentes em todas as casas espíritas da cidade durante o mês de abril. Promover a união e a unificação é o nosso papel.
E é isso, nós queremos sempre mostrar um pouquinho das belezas naturais da nossa cidade e do quanto os nossos grupos espíritas são unidos, né? Nesse conselho, que é um grupo bastante coeso, com muita alegria, a gente se reúne todo mês, dividindo as nossas questões, planejando, tá bom? Agora nós vamos, então, passar a palavra para o José Luiz, que é o presidente do Grupo Espírita Luz da Vida. Fala, Zé. Olá, boa noite a todos. É com imenso prazer e satisfação que nós do Grupo Espírita Luz da Vida damos boas-vindas a todos para mais um encontro virtual para estudos da doutrina espírita. Agradecemos a Deus pela oportunidade, ao Mestre Jesus por ser nosso guia e modelo, aos espíritos trabalhadores de nossa casa que nos dão sustentação sempre. Sintam-se todos acolhidos. Muito obrigado. Então, para a gente realmente se sentir no Grupo Espírita Luz da Vida, nós, como estamos assim virtualmente, nós preparamos um pequeno vídeo, né, de apresentação dessa casa, né, com fotos do nosso mês espírita do ano passado, enfim, nós vamos aí ver esse vídeo e nos sentir chegando à luz da vida. Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Então, sentimos esse calor humano, né? Que as reuniões virtuais acabam, nem sempre a gente consegue sentir, principalmente a cantina, que a gente não tem, é o que mais a gente sente falta. Mas a gente tem se visto, a gente tem trocado muito graças a essa internet maravilhosa, né? Eu vou pedir agora a Márcia, ela é da diretoria do Grupo Espírita Luz da Vida, para ler a página e fazer a prece inicial. Depois eu apresento o nosso convidado da noite. Do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. No futuro. E não mais ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Paulo, Hebreus, capítulo 8, versículo 11. Quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro, o irmão não denunciará outro irmão, o cárcere cerrará suas portas, os tribunais quedarão em silêncio, canhões serão convertidos em arados, homens de armas volverão à sementeira do solo, o ódio será expulso do mundo. As baionetas repousarão, as máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé
não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime na fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. Graças a Deus, vamos elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus e agradecer. Agradecer por essa oportunidade de estarmos juntos, mesmo nesta telinha, mesmo longe, mas com certeza ligados pela nossa energia, pela nossa luz, pelo nosso coração. Que Jesus continue iluminando a todos nós, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Então, nós hoje estamos aqui com o Alexandre. Só um instantinho. Nós estamos aqui com o Alexandre Pereira. Ele é da área de comunicação social espírita do CERJ e vai falar conosco sobre as bases doutrinárias para a comunicação social espírita. Alexandre, a palavra é sua, sinta-se à vontade. Está sem o áudio. Voltando agora. Muito obrigado, querida Bernadette, os amigos do 43º seu. Com muita alegria que eu estou aqui nessa Semana Espírita para compartilhar com vocês alguns ensinos, né, dessa bendita doutrina que ilumina os nossos caminhos e toca os nossos corações. Nós vamos compartilhar alguns slides para a gente ir desenvolvendo o tema proposto e, ao mesmo tempo, também nos atermos a ele, né? Tentarmos ficar nesta nossa conversa sobre o tema. É de grande importância esse tema, porque tem a ver com a proposta, especialmente trazida pelos espíritos e por Kardec, da divulgação, da propagação do espiritismo à Terra inteira. E os espíritos nos dizem que isso é compromisso individual nosso, de cada um de nós. Então, para cuidar disso, a comunicação social espírita ela estará muitíssimo necessária, o conhecimento desta área está muitíssimo necessário em cada um de nós para cumprirmos este papel. Eu vou compartilhar agora os slides com vocês, veja se está tudo certinho, se não tiver, vocês falem e a gente vai adequando por aqui. Então, o nosso tema é as bases doutrinárias para a comunicação social espírita. Inicialmente, nós vamos partir do geral para o específico. Então, comunicação é uma palavra derivada do latim comunicare, que significa partilhar algo a alguém, tornar comum alguma coisa. E a comunicação, ela é um campo do conhecimento científico, ela faz parte dos estudos catedráticos, ela faz parte desses estudos no campo da ciência social e envolve, por exemplo, a formação dos jornalistas, dos especialistas em marketing, em educação, em comunicação pública. Então, ela tem toda essa amplitude. Nós, então, vamos, chegando aonde nós queremos, indo ao âmago do conhecimento. A comunicação, ela depende de um emissor, de um receptor, e ela se faz através de formas, de meios, de códigos, que são variadíssimos, né? A gente vai desde a simplicidade da fala, quando alguém, um espírito, manifestando a sua inteligência, a sua vontade,
faz o aparelho fonador funcionar, e esse aparelho, através do código de uma língua falada, uma língua estabelecida, chegará ao receptor, que entenderá aquele código e fará a comunicação. Então, a comunicação vai depender do emissor, dos meios, das formas, dos códigos e do receptor. Existem meios que são chamados meios de comunicação individual, que são ferramentas que possibilitam o contato interpessoal e a disseminação das informações entre uma pessoa e outra, entre grupos restritos. Esses meios variam muitíssimo, dependendo do nível tecnológico que a humanidade teve, dependendo, como eu disse, desses códigos que foram traçados. Então, a gente, por exemplo, há pouco tempo tinha um meio muito comum de comunicação individual, que era o telefone. Servia para alguém falar de um lado, outro atender de outro, o emissor e o receptor, e a comunicação se fazia. Mas hoje mesmo o telefone, a gente não pode dizer que é um meio de comunicação individual, porque a gente faz trabalhos em grupo no telefone. Então, até isso já mudou conforme o tempo, a época. Os meios de comunicação social em massa são aqueles que são ferramentas que possibilitam comunicar a um número grande de pessoas, ou seja, transmitir informações em massa. Então, nós vamos caminhar por esse caminho da comunicação social, que, na verdade, é trazer um conhecimento e passar o conhecimento para mais pessoas ao mesmo tempo, utilizando os meios, as formas, utilizando os códigos, como faríamos de uma forma individual. A comunicação social espírita, especificamente, ela já tem alguns objetivos traçados para que a gente entenda. Então, na verdade, é esse instrumento acadêmico, científico, que nós usamos no movimento espírita para, fazendo bom uso dele, dessa ferramenta, dessa revelação divina, porque nós sabemos que todo conhecimento provém do Altíssimo, de Deus, chega a nós através dos reveladores. Então, alguém revelou esse conhecimento para nós, a gente age através desse conhecimento. Quando ele chega no movimento espírita, ele recebe o nome de comunicação social espírita. Ele tem alguns objetivos traçados, por exemplo, a ampliação e fortalecimento da divulgação da doutrina espírita. Então, é ampliar e fortalecer o conhecimento da doutrina para mais pessoas. Desenvolvimento de campanhas sobre os temas espíritas e valores evangélicos. Então, determinados temas recebem uma roupagem, uma apresentação que vai fazer com que eles fiquem atrativos, que eles fiquem com um nível de conhecimento razoável, que eles fiquem bem receptivos. Então, são facilitados esses canais, esses meios, esses códigos, para que o receptor, através dessas campanhas, e de modo coletivo, tome conhecimento de determinado tema desenvolvido à luz do Espiritismo e também à luz dos conhecimentos evangélicos. A divulgação de ações de estudo e prática do Espiritismo. Então, divulgar cursos, seminários, encontros, congressos, de modo que as pessoas tomem conhecimento do Espiritismo através da metodologia do conhecimento do estudo, né? Absorvendo textos, discutindo questões e também da prática, então, da vivência dos postulados espíritas. Formação de uma mentalidade espírita cristã. Então, permitir que a mente humana se acostume com os preceitos do Espiritismo, se acostume com os princípios básicos do Espiritismo, cria uma mentalidade que vai sendo construída para que depois venham, então, os detalhes, para que depois venham o conhecimento aprofundado. Então, essa mentalidade espírita cristã é o indivíduo trazendo para o seu campo mental a formação, a percepção do que quer o espírito entre nós. Por exemplo, a reencarnação. Nós já vemos muitas vezes hoje a reencarnação sendo falada nas novelas,
nos filmes, até no dia a dia, numa conversa de amigos, alguém diz, não, na outra encarnação eu acho que eu fui isso. Quer dizer, essa mentalidade espírita cristã está sendo formada e é um trabalho de comunicação social espírita. A criação de instrumentos para compartilhamento de ideias. Então, esses instrumentos são, na verdade, esses meios, esses veículos da comunicação. Então, quando eu crio instrumentos facilitando que as ideias fluam, eu faço o processo de comunicação, que eu faço chegar do receptor, do emissor ao receptor, a mensagem que se pretende, as ideias, óbvio, ideias espíritas cristãs. Difusão do livro espírita, fazer chegar às pessoas essas bênçãos que chegam a nós através das letras dos espíritos, através da opinião, do contato dos espíritos. Então, a difusão do livro espírita é uma tarefa muitíssimo importante da comunicação social espírita, porque é fazer chegar aos espíritas e aos não espíritas aquilo que é necessário nas obras literárias para o seu conhecimento e a transformação de suas aulas. Realização de encontros, seminários, outras formas pedagógicas de estudo. Promoção da comunicação entre os agentes do movimento espírita. Então, fazer com que haja entendimento entre os próprios agentes do movimento espírita da importância da comunicação. Que ela não pode ser feita de qualquer maneira, que ela tem um procedimento, que ela tem especializações, que ela precisa ser feita de uma forma que se complete o processo. Quantas vezes a gente já não viu cartazes, apresentações, que são pouquíssimo compreensíveis? A pessoa faz por sua conta, aí bota uma letrinha pequenininha, faz uma figura estranha e acaba que o processo não se dá, porque o receptor olha para aquilo e não dá valor. Aquilo não constrói valor para ele. Então, é preciso promover a comunicação para engrandecer esses processos. Promoção do intercâmbio de informações para garantir a unidade de pensamentos e propósitos no ideal de unificação. Então, o intercâmbio entre as instituições, que é o que a gente está fazendo isso através do mês espírita, né? O intercâmbio de experiências entre as instituições é um trabalho de comunicação social espírita, entre federativas no Brasil inteiro, para que se dê, então, a preservação da unidade de princípios, porque o espiritismo, o movimento espírita, não pretende formatar procedimentos. O que ele faz é garantir a unidade de princípios, para que, onde nós estejamos, em qualquer centro espírita que nós entremos, nós reconheçamos lá os princípios da doutrina espírita, sem enxertias pessoais, sem enxertias de outras religiões, de outras visões espiritualistas. A gente precisa entrar no centro espírita e ver o centro espírita. Isso é garantido por essa ação da comunicação social espírita. Bom, no plano de trabalho do movimento espírita brasileiro, construído pelo Movimento Espírita Nacional no CFN da FEB, a diretriz 3, intitulada Transversalidade da Comunicação Social Espírita, retira a comunicação social espírita de um lugar estanque e passa ela para uma atitude transversal, em que ela estará integrando todas as demais áreas do movimento espírita. Então, ela está de forma transversal em todas as áreas, na evangelização, na doutrinação, nas reuniões públicas, né? no esclarecimento, no consolo, na assistência social. Ela vai permear todas essas áreas. Essa faceta, ela estabelece 3 funções primordiais à comunicação, tendo ela essa transversalidade na atuação, na constituição do movimento espírita, que são as funções evangelizadora, integradora e midiática. Então, em cima dessas 3 funções, a evangelizadora tem a ver com os sentimentos, com a
propagação da ideia através da conquista do indivíduo pela percepção do sentimento daquilo que está sendo ofertado. Então, o indivíduo simpatiza, se afiniza com o que lhe é ofertado. A ação integradora, ela tem a ver com o receptor se sentir incluído no processo, ele se sentir parte do processo. Então, é preciso que tudo seja feito de modo que o receptor participe do processo de comunicação, que ele se sinta incluído no processo de comunicação. E a mediática é a adaptação das formas com que se dará a comunicação. Especialmente nesse momento em que a tecnologia é muitíssimo ampla, nos possibilitando veículos imensos de comunicação, instantâneos de comunicação, a comunicação social espírita precisa estar em todos os momentos em que as formas de comunicação se darão. Então, essa é a função mediática. Então, nós vamos passar agora por conceitos trazidos na codificação espírita, trazidos por Emmanuel, trazidos por o próprio Allan Kardec, para que a gente possa penetrar nessa base doutrinária para que tudo isso aconteça. No Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução 1, que nos traz um trecho que vai muito bem nos caracterizar essa questão evangelizadora. Ele diz assim: para os homens em particular, aquele código do Evangelho é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida pública e privada, o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É, finalmente, e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade. Felicidade, estado de sentimento, estado do ser. Então, o indivíduo se satisfará com a comunicação quando nós conseguirmos trazer o Evangelho de forma que ele entenda que o Evangelho é necessário para ele. O Evangelho vai fazer com que ele, enquanto indivíduo, cresça e um dia alcance a felicidade. É um roteiro infalível, diz Allan Kardec. Ainda nessa faceta, nós temos o próprio Jesus, né, em Marcos, no capítulo 6, quando ele diz assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, nós temos aí a necessidade de pregar o Evangelho a todo mundo e a todos. Então, é preciso espalhar o Evangelho. E o melhor método de espalhar o Evangelho, nós já sabemos, é pela própria acepção da criatura dos princípios evangélicos. Então, nós somos, em si, os exemplos que farão com que o processo de comunicação se dê de verdade. Ele não pode ser oco, ele tem que ter consistência. Nós precisamos exatamente viver o que falamos para que isso se dê. E a comunicação social espírita precisa garantir em todos os trabalhos que nós realizamos esta verdade, que é estimulada pelo Cristo. Não há restrição de pregação, não há restrição de oferta, é a todo mundo, é a toda criatura. Precisamos levar o Evangelho. Aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, Erasto, capítulo 20, diz para a gente o seguinte: e depois levai a palavra divina aos grandes que desprezarão, aos eruditos que exigirão prova, aos pequenos e simples que a aceitarão. Estes receberão, com hinos de gratidão e louvores a Deus, a santa consolação que lhes levareis, e baixarão a fonte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhes destina. Neste momento, a comunicação social espírita
ela vai fazer o papel de fazer chegar às criaturas que precisam receber a verdade do Cristo, os ensinamentos da doutrina espírita, para agirem. Quando ele diz que baixarão a fonte, é atitude de ação. Então, especialmente aqueles que já estão preparados, receberão mais rápido. Mas também vão ter aqueles que vão precisar de mais insistência, de mais zelo, para que se faça o processo se dê. Porque nós estamos falando dessa questão do sentimento, essa questão da faceta evangelizadora, da função evangelizadora, da conquista. Então, não dá para desistir fácil, temos que persistir. Ainda, em Formação da Mentalidade Cristã, Emmanuel, no capítulo 35, nos diz: por enquanto, todo o nosso trabalho objetiva a formação da mentalidade cristã, por excelência, mentalidade purificada, livre dos preceitos e preconceitos que impedem a marcha da humanidade. Portanto, para formar essa mentalidade cristã, nós precisamos nos livrar de preconceitos, de preceitos, de atavismos. Então, a comunicação na faceta evangelizadora, para que se dê por percepção de sentimento, ela tem que abarcar todas as pessoas, independente de qualquer separação social, étnica. Nada poderá impedir, nenhum preconceito, nada que nos faça dividir o rebanho. Precisamos manter as ovelhas do Senhor todos reunidos no mesmo aprisco, embora alguns tenham as suas diferenças, mas as diferenças mais ajudam do que atrapalham. Elas simplesmente vão nos mostrar, através do olhar para o outro, coisas que a gente precisa aprender. Então, é preciso formar essa mentalidade. Em A Gênese, nos lembra a ação elaborar. No item 13, ela fala: o que caracteriza a revelação espírita é a ser divina a sua origem e da iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. Portanto, nessa faceta evangelizadora, a comunicação ela deve ser elaborada, pensada, planejada. Ela não pode ser alguma coisa ofertada a qualquer custa, por qualquer forma, de qualquer jeito, porque aí não atingirá o seu objetivo, não conquistará o sentimento, não conquistará a afeição. A afeição é uma palavra muito boa, daquele que tem que receber. Agora a ação é preparar. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 12, o cardeal Morlot nos fala o seguinte: deveis consagrar-vos à propagação desse Espiritismo, que já deu começo à vossa própria regeneração. Corre-vos o dever de fazer com que os vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz. Mãos, portanto, à obra, meus muito queridos filhos. Que nesta reunião solene, todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar as gerações por vindoura em um mundo onde já não seja vã a palavra felicidade. Imagine, é um trabalho que não é só de agora, porque quando nós convencemos a humanidade, ou levamos a humanidade, ou enlaçamos a humanidade pelo sentimento, nos preceitos, nos conceitos da doutrina espírita, nós estamos preparando as gerações futuras, porque as gerações futuras serão influenciadas por essa geração atual que aqui está. Então, é um trabalho muitíssimo importante para cada um de nós. Bom, temos também essa função integradora. E um reformador, Bezerra de Menezes, reformador de 1977, Bezerra de Menezes, através de Chico Xavier, nos diz: sem intercâmbio, não evoluiremos. Sem debate, a lição mora
estanque no poço da inexperiência, até que o tempo lhe imponha a renovação. Trabalhemos servindo, sirvamos estudando e aprendendo, e guardemos a convicção de que, na bênção do Senhor, estamos e estaremos todos reunidos uns com os outros, hoje quanto amanhã, agora quanto sempre. Então, se não houver integração no trabalho realizado, se o trabalho for estanque, a gente acabará num poço de inexperiência. E vamos fazer, muitas vezes, de forma atabalhoada, o que poderia ser feito de forma excelente. Então, a chamada da comunicação para integrar as áreas de conhecimento, para integrar as ações que são feitas, para fazer o receptor partícipe da mensagem, ela tem que se dar quando a gente está atuando como servidor, não como dono do trabalho. Então, nós estamos a serviço de uma proposta, estamos a serviço de uma causa. Temos que colocar isso à frente de tudo. O verbo agir aparece aí, em A Gênese, no capítulo 18, item 4, quando Allan Kardec nos lembra, Deus, ele trabalha na unidade, ele diz que o universo é, ao mesmo tempo, um mecanismo incomensurável, acionado por um número incontável de inteligências e um imenso governo, no qual cada ser inteligente tem a sua cota de ação, sob as vistas do soberano, cuja vontade única mantém por toda parte a unidade. Então, essa unidade de princípios que nós falávamos lá atrás é que vai gerar no indivíduo a ideia de pertencimento. Como eu disse, se eu entrar numa casa espírita no Maranhão, ela tem que ter os mesmos aspectos fundamentais da Casa Espírita do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de Mato Grosso do Sul. Assim eu farei a identificação, assim eu conseguirei me integrar. Ainda o verbo ampliar, a ação ampliar, a gente tem lá nos Trabalhadores da Verdade, capítulo 36, Emmanuel dizendo o seguinte: todos nós objetivamos, com a nossa árdua tarefa, ampliar o conhecimento humano com respeito às realidades espirituais que constituem a vida em si mesma, a fim de que se organize um ambiente favorável ao estabelecimento da verdade, da verdadeira solidariedade entre os homens. Então, quando você oferta ao indivíduo um conhecimento, essa ampliação do conhecimento tem que ter a ver com ele absorver aquele conhecimento. Tem que ter a ver com ele se sentir naquele conhecimento, ele se sentir vivendo aquele conhecimento, entendendo aquele conhecimento, compreendendo aquele conhecimento. E é uma tarefa muito árdua essa questão de ampliar o conhecimento, mas é preciso, tem que ser feito. Então, esse ambiente favorável à verdadeira solidariedade entre os homens só se dará quando houver plenamente conhecimento das coisas. Não basta mais a gente fazer imposição de leituras, imposição de textos, é preciso explicar os porquês, é preciso colocar o que o indivíduo receptor, qual é o pertencimento, qual é a cota, qual é a participação dele naquilo. Então, nós precisamos ampliar, mas a comunicação social espírita tem que estar lá, para que seja feita da melhor forma, para que seja feita da forma adequada, que se haja de fato a integração. O verbo propagar, lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 12, Vicente de Paulo nos fala: sede mais persuasivos, mais constantes na propagação da vossa doutrina. Apenas encorajamento é o que vos vimos dar. Apenas para vos estimularmos o zelo e as virtudes é que Deus permite nos manifestemos a vós outros. Então, nós estamos vindo aqui para dizer para vocês que
e encorajando vocês a que vocês precisam ser persuasivos e constantes na propagação do Espiritismo. E não há persuasão maior que o exemplo. Então, nós precisamos viver a doutrina espírita. A comunicação, ela tem que demonstrar no outro a confiança do que é dito. O outro precisa ter certeza, senão ele não se integra. Ele não está junto. Ele não se percebe. Ainda fazer compreender, precisa mastigar, viu? O Livro dos Espíritos, na questão 917, Fenelon fala o seguinte: quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças do Espiritismo, transformará os hábitos e os usos das relações sociais. A gente reclama tanto do mundo, mas será que a gente está permitindo que o Espiritismo seja bem compreendido? Ou a gente está jogando informações para as pessoas? Nós estamos colocando livros, muitas vezes com palavras difíceis, com formas que não se adequam aos costumes, aos usos, ao cotidiano do indivíduo. Ele não tem nem paciência. Ele abre a primeira página do livro e diz: eu não consigo entender isso, fecha e guarda. Então, a comunicação social espírita, nessa função integradora, ela vai ajudar nisso, ela vai ajudar no entendimento, ela vai fazer mastigar, compreender o que é necessário. Bom, a função mediática, dizer também na mensagem de 77, diz para a gente o seguinte: estudemos e revisemos todos os ensinos da verdade, aprendendo a criar estradas espirituais de uns para os outros, estradas que se pavimentam na compreensão de nossas necessidades e problemas em comum. Todas as nossas indagações e questões sejam solucionadas com eficiência e segurança. Se a forma de transmissão da mensagem não for boa, não há estrada feita. É estrada que começou, mas não tem fim, que liga algum lugar a lugar nenhum. Porque o indivíduo que não entender o que é feito, ele não compreender dentro das suas necessidades, dentro dos seus problemas, o que se quer passar, a gente não vai construir direito. Então, a comunicação social espírita vai, em todas as áreas, na evangelização, na ciência social, selecionar as melhores formas de passar o conhecimento, de passar o ensino, de transmitir as questões de acordo com esses públicos, fazendo estradas com começo e fim, com início e destino. Então, essa função mediática, a ação efetivar dentro da função mediática, lá em O Livro dos Médiuns, na introdução, a gente vê Kardec falar o seguinte: nos últimos anos, o Espiritismo tem realizado grandes progressos, imensos progressos, sobretudo os que conseguiu efetivar depois que tomou um rumo filosófico, porque passou a ser apreciado pelas pessoas esclarecidas. Hoje já não é um espetáculo, mas uma doutrina de que não mais riem e zombam aqueles que zombavam das mesas girantes. Então, esse corpo doutrinário, ele precisa ser muito bem apresentado. Esse corpo filosófico precisa ser muito bem colocado. E as mídias, as formas de comunicação, muitas vezes transmitem ideias dúbias. Se não forem muito bem estudadas e apreciadas e controladas, podem prejudicar esse corpo doutrinário. E podem, muitas vezes, passar impressões e informações que não fazem parte desse corpo doutrinário. Então, esse cuidado está nas mãos da comunicação social espírita. Devotar os trabalhadores da verdade, capítulo 36, Emmanuel diz: nos tempos atuais, todo o trabalho de quantos se devotam à disseminação das teorias espíritas deve ser o de colaboração com os estudiosos da verdade. Não é o desejo de proselitismo ou de publicidade que os deve animar, porém a boa vontade em cooperar com seus atos, palavras e pensamentos a favor da grande causa. Então,
a gente não vai usar as formas de comunicação que são mais populares, que são de maior público. A gente vai usar aquelas que vão servir melhor, que podem ser aquelas que têm maior público, que podem ser as mais populares. Mas nós não estamos para fazer audiência, para fazer proselitismo, para fazer público. Nós estamos para fazer audiência qualificada. Nós estamos para fazer público que tenha aderência com o ensino passado. Porque é pensar na causa. E a causa é a doutrina espírita, é a origem. O verbo transmitir, a ação transmitir, o Consolador, no capítulo 24, Emmanuel, através de Chico Xavier, diz: a palavra é dom divino, quando acompanhada dos atos que a testemunham, e é através de seus caracteres falados e escritos que o homem recebe o patrimônio de experiências sagradas de quantos os antecederam no mecanismo evolutivo das civilizações. É por intermédio de seus poderes que se transmite de gerações para gerações o fogo divino do progresso na escola abençoada da Terra. Temos um compromisso, então, de escolher essas formas mais adequadas, as formas que vão fazer com que haja transmissão, que se conclua a transmissão, que ninguém fique fora e que isso ajude no próprio progresso da nossa Terra, do nosso planeta em evolução. Então, a ação de estar nos meios sociais, nas mídias sociais, a Gênesis, no capítulo 18, tem 25, Allan Kardec fala: o Espiritismo não cria a renovação social. A madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. Pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela atitude de suas vistas, pela generalidade das questões que abrangem o Espiritismo, é o mais apto do que qualquer outra doutrina a secundar o movimento de regeneração. Por isso, ele contemporâneo desse movimento. Kardec tão presente, parece que está falando para a gente hoje. Estamos aí no início do mundo de regeneração, onde os meios sociais tendem a progredir. Já já nós vamos ter o celular implantado dentro de nós. Eu vou dizer assim: quero ligar para fulano, e a ligação vai se dar mentalmente. Isso vai acontecer brevemente, se duvidar. Então, o Espiritismo está preparado para isso, para que a gente garanta que as informações sigam seguras, que elas sigam moralizadas, que elas acompanhem o progresso. Então, é uma função da comunicação social espírita agir na preservação dos conteúdos nestes meios sociais. Emmanuel, em Estude Viva, no capítulo 20, nos lembra a ação divulgar. O Espiritismo nos solicita uma espécie de permanente caridade, a caridade da sua própria divulgação. E, basicamente, essa caridade se dá por esse esforço conjunto que nós apresentamos. Um esforço que começa em nós, pelo exemplo, e que vai sendo perpetuado nos dias que seguem, no movimento, nas ações que seguem, em que a comunicação social espírita mantém a sua função evangelizadora, integradora e midiática. No livro Cartas de Chico, Sueli Caldas Schubert, na verdade, tratando das cartas de Chico, uma carta de 1947, no livro Testemunhos de Chico Xavier, Sueli Caldas Schubert nos traz um trecho de uma carta que Chico escreve a Vantuil, presidente da FEB. E Emmanuel lá registra uma coisa importantíssima, que deve ficar para a gente entender essa função geral, essa conversa nossa de hoje. O nosso serviço, diz Emmanuel, não é de propaganda, é de construção. Ele falava ali das obras, dos livros que estavam sendo escritos por Chico. Mas serve para tudo para nós. Para todo o trabalho de
a ação da comunicação social espírita que nós viemos a fazer. A nossa visão não é de propaganda, é de construção. Construção do homem novo em nós, no outro, construção dos princípios básicos da doutrina espírita na humanidade, construção dos princípios evangélicos na moralização das sociedades que se encontram na Terra. Então, esse tem que ser o nosso foco, um foco de construção. E, por isso, essa visão transversal da área de comunicação social espírita, para que seja feita a excelência da comunicação do que a doutrina espírita trouxe à Terra, dos princípios que a doutrina espírita trouxe à Terra. Muitas pessoas até não acreditam muito nisso. Chamam isso de novidade, colocam descrédito nisso. Mas aí eu fui buscar Kardec em A Revista Espírita de setembro de 1958, quando ele faz um trecho muitíssimo interessante, quando ele diz assim: isto me traz à mente uma espirituosa fábula, a macaquinha e o macaco, e a nós. Como se sabe, a macaquinha colhe uma noz com casca ainda verde, mete-a nos dentes, faz caretas e admira-se de que gostem de uma coisa tão amarga. Estava verde. Um velho macaco, menos superficial e, por certo, profundo pensador da sua espécie, apanha a noz, quebra, limpa e come-a e a considera deliciosa. E Kardec diz: disto decorre uma grande moralidade, o espírito da parábola, o espírito do conto, da fábula, dirigida aos que julgam as coisas novas apenas pela casca. Então, quem ouve falar na função transversal da comunicação, sem entender as bases doutrinárias, sem entender o que os espíritos esperam de nós, olha só a casca. E a nossa proposta é que nós possamos olhar a nós, o alimento, aquilo que tem gosto. Era isso, meus irmãos, que nós tínhamos para compartilhar com vocês. Agradecendo muitíssimo esta oportunidade, deixando o nosso coração no Grupo Espírita Luz da Vida, mas também em todas as casas aqui reunidas hoje. Muita paz, muito grato, estou à disposição de vocês. Nós que agradecemos, Alexandre. Foi muito esclarecedor. Realmente, a gente precisa dessas bases para acreditar nesse conteúdo, porque quando a gente fala da comunicação, as pessoas acham que é só um produto midiático, né? E não estamos ainda chegando a todos os corações com a defesa dessa ciência que é a comunicação social, né? Bom, agora eu quero passar a palavra para as meninas que estão acompanhando, porque nós estamos no YouTube, ainda agora estávamos com 40 e poucas pessoas assistindo pelo YouTube, mas aqui no Zoom. E eu quero saber, temos perguntas? No Zoom nós temos. Vamos lá. No YouTube também. Então tá. Quem começa? Pode começar, Marli. Então tá. No Zoom nós temos a seguinte pergunta, Alexandre, para você. Pois não. Como a comunicação virtual pode contribuir na divulgação do Evangelho Redivivo? Os meios virtuais, que são meios, né? Os meios virtuais, meios de comunicação, e aí a gente pode considerar hoje uma ferramenta abençoada que nos foi dada, porque senão, no estágio atual de pandemia que a gente não conseguiria transmitir os conhecimentos, né? Agir com o convívio, como nós fazemos, né? E aí eu estou considerando aí como comunicação virtual
não só aquelas em que a gente está em conjunto, como essas ferramentas que a gente usa em grupo, mas também aquelas em que a gente fornece informações, mensagens, em que a gente faz chegar ao outro algum posicionamento, algum ensino da doutrina espírita. Vale para o Evangelho Rede Vivo, né? Considerando aí o Evangelho Rede Vivo, o trabalho que está sendo realizado, se eu não me engano, que está em letra maiúscula, né? Esse trabalho do Evangelho Rede Vivo, mas se é o Evangelho de Jesus também, vale a questão, porque a doutrina espírita ela é assentada nas bases cristãs. Kardec nos dizia que antes de sermos espíritas somos cristãos, e Paulo, se eu não me engano, diz na codificação que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. Então, nós precisamos cuidar para que a divulgação ela seja feita da forma correta, por qualquer meio que seja. Cuidado quando nós pegamos trechos, por exemplo. Deslocamos de um contexto um texto. Isso é um perigo. Quando nós passamos qualquer mensagem, só porque é bonita, só porque aparentemente tem um conteúdo enriquecedor. Quando nós não passamos pelo crivo da razão, pela análise. E também é preciso que nesses meios a gente garanta as nossas posturas. Então, as nossas posturas são os primeiros ensinos a serem repassados, meus irmãos, mesmo pelos meios virtuais. Se eu tenho uma postura agressiva, uma postura desequilibrada, se eu tenho uma postura carregada de sentimentos negativos, nenhum conteúdo que eu traga vai justificar o que eu falo, porque é como um boneco de ventríloco, em que a boca fala do que o coração não tem, porque o boneco de ventríloco é um boneco, né? Então, nós precisamos ter alma. Então, a comunicação, para a gente contribuir com a divulgação do Evangelho Redivivo, do Evangelho de Jesus, dos preceitos da doutrina espírita, nós precisamos agir com essa verdade de quem somos nós, com os conteúdos limpos, com os conteúdos certos, com aquilo que vai chegar ao receptor, de forma que não haja nenhuma nesga de dificuldade de entendimento e, portanto, também nenhuma dúvida de entendimento, porque aí, senão, a comunicação não se faz presencial ou virtual. E aí, mais alguma pergunta? Acho que a Sônia tem, não? E se a Sônia tem no YouTube? Depois tem outra aqui, mas vamos ver se a Sônia tem no YouTube. Tem, Sônia. YouTube aqui eu tenho duas. Sim. Para Alexandre, quais contribuições que a comunicação virtual pode trazer para as casas espíritas, mesmo no pós-pandemia? Uma das primeiras contribuições que eu identifico é a da inclusão. Por quê? Muitos daqueles que não podiam ter acesso físico à casa espírita precisarão dos meios virtuais para continuar frequentando. Então, a primeira faceta é essa, da inclusão. E a outra é aquela de que nós garantiremos uma propagação da doutrina espírita mais ampla. A casa espírita que eu trabalho, por exemplo, é uma casa pequenininha de bairro. Tem frequência de 10, 20, 30 pessoas. Se nós formos para o meio eletrônico, se mantivermos o meio virtual de comunicação, tranquilamente vamos acessar a muito mais pessoas, né? Porque aquelas pessoas que muitas vezes são simpatizantes da doutrina espírita têm um canal ali aberto para poder tomar conhecimento. Então, para mim, tem a ver com a inclusão, os grandes ganhos, com a inclusão daqueles que já são espíritas e não tinham acesso físico
às vezes trabalhava, às vezes são pessoas mais idosas, e também a questão de ampliar aos que não são espíritas ou os que estão fora desse nosso grupamento, dessa nossa corrente religiosa, aderirem aos princípios da doutrina espírita. E aí nós vamos ter que estar preparados, porque em algum momento nós vamos receber católicos, protestantes, espiritualistas no meio virtual. E precisamos ter a fortaleza dos princípios mantida, mas, ao mesmo tempo, não poderemos agir de forma excludentes. Então, a gente vai ter que ter um caminho de muitíssimo cuidado com essas pessoas que chegam, né? Para que não se faça a separação, quando o objetivo básico é a união, a solidariedade, a confraternização de todos nós, humanidade. Não sei se respondi. Ok. Nós temos mais uma aqui no Zoom, né? Depois acho que a Sônia ainda tem outra. A última nossa aqui: como poderemos ser verdadeiros servidores do Cristo através dessa comunicação social? Acho que quando a gente não abandonar, a gente lutar para ficar ainda mantendo o trabalho. Porque a tendência é que, em algum momento, como tudo na vida, isso canse um pouquinho, né? Que a gente fique enfraquecido nesse trabalho. A gente volte a pensar. Isso é trabalho para jovem. Vocês lembram desse discurso que a gente tinha? Lembra? Não faz muito tempo, não, a gente faz um ano e pouco. Ah, não, a mídia, o YouTube, isso é coisa de jovem, Facebook, né? A gente queria ficar lá na casa espírita, no nosso lugarzinho, tá? Agora a gente entrou num novo campo. A gente não pode abandonar esse campo, né? E outros virão, como eu disse. E a gente vai ter que se adaptar a essas tecnologias, a essas novas informações. Vamos ter que continuar mantendo a instituição física. Então, você está me dizendo, Alexandre, que os verdadeiros servidores do Cristo vão ter que se desdobrar? É isso. Agora nós seremos reconhecidos não por muitos se amarem, mas por muitos se desdobrar. Porque a gente vai precisar de fazer muita coisa. A gente vai ter que estar na casa espírita, vai ter que estar no meio virtual, vai ter que fazer palestra no meio virtual, vai ter que fazer palestra na casa espírita. Então, o verdadeiro o servidor do Cristo é esse que está pronto para o trabalho. Eu falei do reconhecido por muitos se amar, mas é exercício de amor. O serviço é exercício de amor. Tanto é que Jesus, na última ceia, como última lição, e não mais importante, para os apóstolos, ele cingiu-se na forma dos escravos e foi lavar os pés dos discípulos, para mostrar a eles que o serviço é o que vale. Ele, Rabi, mestre, se fez na figura do servidor. Então, nós precisamos também lembrar disso. Então, tem mais trabalho por aí, viu? Para nós. Tá bom. É com você, então, agora, Sônia. Tá bom. Tem 3 perguntas, já apareceu mais 2 aqui agora. O que dizer sobre a simplicidade nos meios de comunicação social espírita? E tem depois mais 2. Olha, a simplicidade também é padrão de conduta, de procedimento nosso. Cuidado com a questão de ser simplório. A gente vai ser simples. Então, a gente não precisa de grandes volumes, de grandes mise-en-scènes para apresentar o Espiritismo. Mas o Espiritismo é algo de qualidade. Então, a gente precisa de qualidade para apresentar as coisas, né? Eu me lembro que outro dia alguém brincou comigo, porque eu me coloco assim de forma mais formal. Aí eu disse assim, olha, eu sou um espírito formal, mas eu faço isso para o Espiritismo. Porque eu acho que, nesse momento, a imagem que é transmitida, quando eu falo, é a imagem do Espiritismo. Que eu falo em nome do Espiritismo.
Então, por isso que nós precisamos nos colocar de forma simples, mas, obviamente, de forma adequada à situação que for exigida. Você está fazendo uma palestra na sua casa espírita, né? De repente você não precisa de tanta formalidade. Mas vamos fazer uma palestra, um congresso, um evento, eu acho que tem que ter a formalidade adequada a isso. Eu me lembro muito bem de uma fala de Raul Teixeira, que nunca mais eu esqueço, uma conversa mais pessoal, ele me disse assim: Alexandre, lembre, congresso é congresso, evento é evento, reunião é reunião, cada um com as suas qualidades, com as suas exigências, com as suas formas, com as suas apresentações. Então, simples, ser sempre simples. Não precisamos usar palavras difíceis, né? Quantas vezes a gente não acha lindo quando o palestrante vem e fala aquelas palavras difíceis? Eu já fiz vários testes, tá? No final eu pergunto para a pessoa que está do meu lado assim: e aí, você gostou da palestra? Pessoal, maravilha, um fenômeno. Eu digo assim: o que ele falou? Isso eu não estou muito bem lembrado. Eu digo: se o objetivo da comunicação é fazer chegar ao receptor, e se o receptor não tomou conhecimento da comunicação, ela não se fez. Entendem? Então, a simplicidade é necessária, mas precisamos ver um contexto, precisamos ver como é que isso se apresenta para não ficar simplório, porque o Espiritismo não é simplório, né? O Espiritismo é a grandeza para a humanidade, é assim que nós entendemos, é a terceira revelação que irá fazer com que a humanidade avance em direção ao progresso. Não é assim que nós cremos? Então é assim que deve ser. A penúltima aqui é: como a comunicação social espírita irá cumprir seu papel regenerador frente às sociedades em geral? A comunicação social espírita, como eu disse, ela está em todos os trabalhos do movimento espírita. Então, ela fará esse papel quando nós, espíritas, conseguirmos, através das várias áreas de atuação que existem no movimento espírita, suportados por essa transversalidade da comunicação social espírita, alcançarmos os objetivos que cada um temos. Então, a sociedade, por exemplo, ela precisa hoje de uma renovação naqueles que chegam, nos novos. Então, a função evangelizadora da criança, do jovem, do adolescente, na transversalidade, a comunicação social espírita presente nesse trabalho há de fazer com que cheguemos à ideia de que a criança, o jovem, o adolescente, o adulto, perceba a doutrina espírita como algo viável, como algo incluído nos seus costumes, no seu dia a dia, como algo compreensível e exequível. Exequível já é uma palavra mais difícil, né? Então vamos fazer uma tradução aqui: executável, né? É preciso que a gente veja isso, que a gente entenda isso, porque a excelência da comunicação social espírita se dará quando a comunicação for feita, quando a comunicação se realizar. Isso só se dará quando o indivíduo novo tomar percepção do que é necessário, o receptor tomar consciência do que precisa. Especialmente eu foco nas novas gerações que estão aí, para que forme a sociedade do mundo de regeneração. Nós e algumas gerações ainda não alcançaremos o auge do mundo de regeneração nesta vida, talvez reencarnados, talvez, tá? Não sabe. Se a gente for trigo, a gente fica por aqui. Se a gente for joio, a gente vai aprender em outro lugar. Então, nessas gerações novas, a gente vai ter essa construção do novo conhecimento. Então, é por aí. Eu acho que a eficiência da comunicação social espírita na sociedade se dará quando o indivíduo conseguir receber com amplitude
a doutrina espírita, o corpo filosófico, os princípios da doutrina espírita. E a última, então, Alexandre, é a comunicação de nossos líderes nas casas espíritas, na sua visão de comunicador, tem atingido o objetivo de ampliar as mensagens espíritas aos encarnados que acreditam não serem espíritas? Você pode repetir a pergunta, só para eu entender o finalzinho? Sim, sim. A comunicação de nossos líderes nas casas espíritas, na sua visão de comunicador, tem atingido o objetivo de ampliar as mensagens espíritas aos encarnados que acreditam não serem espíritas? Eu acho que ainda não. Nós ainda estamos no momento em que nós, espíritas, tentamos fazer o trabalho, e aí eu não estou julgando ninguém não, viu? Isso é só uma percepção de realidade mesmo. Nós ainda mal conseguimos fazer o trabalho de levar o espiritismo àqueles que querem ser espíritas, que estão nos grupamentos espíritas. Por isso que a nossa fala o tempo todo foi da necessidade de nós nos esforçarmos, porque nós precisamos, da missão dos espíritas, levar o espiritismo a toda a humanidade. Em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Ismael também fala isso, nesses 100 anos que sucedem, em que a gente precisa trabalhar para que o espiritismo chegue a toda a humanidade. As lideranças espíritas hoje, com algumas exceções, estão muito focadas nas suas preocupações restritas à casa espírita. Até para chegar ao movimento espírita, eles têm dificuldades. Se a gente fala dos seus, né? Quantas vezes a gente não consegue ver um dirigente de instituição espírita, alguém da diretoria, efetivamente trabalhando e agindo para que o movimento se fortaleça? Poucos são aqueles heróis que se mantêm trabalhando para que o movimento espírita fique vivo, para que ele fique ativo. Então, se a gente não consegue ainda nem dar conta da nossa administração, que seria casa espírita, movimento espírita, quanto mais com relação àqueles que não conhecem o espiritismo. Então, muitas vezes, a gente fica meio esquecido desse público, mas precisamos nos preocupar, lembrando a esses nossos irmãos, as lideranças do movimento espírita, que isso faz parte da nossa missão de espíritas. Está lá, colocado pelo Espírito de Verdade na codificação, né? De levar a humanidade com o sacrifício dos nossos interesses pessoais, está lá escrito, a gente fazer esse papel. As lideranças espíritas nacionais já pensam bem isso, viu? E os espíritos também já pensam muitíssimo nisso. Muitas mensagens vêm chegando em que a amplitude do conhecimento espírita para a humanidade se faz muitíssimo necessária. Então, a gente precisa prestar atenção nisso. E também, às vezes, tem essas coisas curiosas, né? Alguns espíritas não leem, não acreditam em mensagem dos espíritos. É uma coisa que nunca me cabe, né? Não me entra na cabeça. Né? Espírita tem que acreditar nos espíritos, claro, passando ao crivo da razão. Não é qualquer mensagem, não é por qualquer médium. Obviamente, a gente vai ter que fazer a análise, a leitura, ver a confiabilidade da mensagem. Mas mensagem espírita não é para ficar engavetando. Mensagem espírita não é para a gente ficar escondendo. É para que se cumpram os seus papéis. E os espíritos estão aí gritando da questão de que a humanidade precisa do espiritismo, porque é através dos princípios cristãos e espíritas que nós vamos encontrar consolo. Esse momento, pessoal, especialmente, é para consolo. A humanidade está diante de um flagelo. E esse flagelo nós temos recursos para levar consolo à humanidade. Precisamos fazer. Então, veja que o compromisso dessas lideranças são grandes, né? Eu estou me incluindo nelas, tá? Também me considero uma liderança no movimento espírita.
É isso. Estamos, então, terminando a nossa palestra de hoje, a nossa live, né? Queria convidar o Alexandre a fazer suas palavras finais, né? Suas considerações finais, e aproveitar fazer a nossa prece de encerramento. Você pode? Agradecer principalmente a vocês, os queridos trabalhadores do 43º CEU, a Bernadette, na figura da Bernadette, todos os irmãos aqui presentes, ao Grupo Espírita Luz da Vida, né, Márcia, na presença na figura da Márcia, pela acolhida, e desejar que seja um sucesso a Semana Espírita, viu? E hoje é o 2º dia, né? Sim. Então, que as pessoas assistam. Isso, estão todos convidados a assistir os outros 6, né? Sim, sim. Convidados a assistir os outros 6. Então, vamos nos unir em prece. Senhor Deus, bondoso Jesus, luminares espíritos, especialmente aqueles dirigentes do movimento espírita nesta região. Colocamos-nos aqui neste momento para agradecer, com o coração profundamente inundado de alegria e de graça. Pedimos, Senhor, que essa nossa alegria, que essas graças se estendam sobre todas as instituições aqui reunidas e aquelas que não puderam estar. Também, Senhor, a todos que nos ouviram, a todos que participaram deste trabalho, fazendo chegar a todos os lares esta luz espiritual que nesse momento se forma. Sabemos, Senhor, do teu amor imenso por todos nós. E por isso, pedimos que ilumine também todo o trabalho da comunicação social espírita em nosso Estado, no Brasil e no mundo inteiro. Dá-nos, ó Pai, a bondade de Jesus. Dá-nos, Senhor, a sabedoria dos bons espíritos e conduz-nos sempre a caminhos como este, onde nos encontramos em plenitude diante de Ti e do Teu amor. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. E assim a gente vai se despedindo, lembrando que amanhã temos outra live no Grupo Espírita Luz e Caridade. O tema vai ser o fortalecimento das áreas de comunicação e o trabalho em rede. Nosso convidado será o George Lima, que é coordenador regional da FEB, da área de comunicação social espírita da regional Nordeste. Teremos aqui um nordestino falando para nós sobre o fortalecimento da área de comunicação. Então, fiquem todos com Deus, muito obrigada por esse carinho imenso, né? E vamos, então, nos despedindo. Deixa eu mudar aqui. Eu quero fazer uma foto nossa aqui. Vamos lá? Foi. Obrigada, gente. Um beijo a todos. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.